tem muita coisa curiosa. Por exemplo, você vê isso que eu estava falando sobre a alegria, sobre a coisa do primeiro milagre, do casamento e toda essa coisa alegre, né? Você percebe uma coisa também muito, muito claramente, até no próprio Evangelho, que a vida do Cristo ela é repleta de momentos de alegria, né? Desde a Anunciação, aparece uma figura angelical dizendo que Maria vai receber algo extraordinário ali como filho. Qualquer mulher se alegra com uma situação dessa, né? Você tem o primeiro milagre, o momento de alegria, você tem as curas, cada cura daquela. Ora, eu fico pensando, minha irmã e meu irmão que já partiram, né, com câncer, os dois que se foram, se chegasse alguém e curasse, que momento de alegria seria esse, né? Então você vê repleto de alegria, né? Depois você tem uma brutalidade de uma condenação com tortura, de um método que é talvez o mais perverso e cruel da história da humanidade, que é a crucificação. Mas mesmo depois disso você tem a ressurreição, você tem o ressurgimento e o convívio ainda com os abusos. Quer dizer, é tanta alegria, aí pega esse símbolo do Cristo torturado, ensanguentado e tal, como símbolo da religião. Quer dizer, aquilo é um símbolo que, inclusive, falando da história, o símbolo do Cristo crucificado ele só aparece lá para o século X. Ele se intensifica depois. Porque a cultura cristã primitiva, até a conversão de Constantino, né, era de desmaterializar a imagem. Você tinha o cordeiro, você tinha os oradores, que é aquela posição assim, eu vou juntar mais as mãos, mas na verdade era de braços abertos, que eram os oradores, né? Ou Cristo mostrando as chagas, mas assim, na verdade é a posição, porque tinha mulheres também nessa representação. Esse símbolo assim, ele aparece com Francisco de Assis. Naquele tempo não era assim, entendeu? Então, era o pão, era o peixe. Aquele arco cruzado que forma o peixe era muito comum, porque dava para eles indicarem uma reunião, uma coisa assim. Então, a cultura era muito... As figuras eram desmaterializadas. Era uma dificuldade muito grande que eles tinham para representar. Se você vê a arte nas catacumbas, né, o período primeiro da arte paleocristã é a das catacumbas. Então, você vê que não existia representação de paisagem, porque a paisagem mostrava o material. Eles procuravam trabalhar com algo que desmaterializasse a figura humana. As figuras são bidimensionais, não tem representação realista e tal. Agora, depois de conversão de Constantino, aí depois começa, né, a igreja começa a ser instituída, aí parte para as imagens para dentro das igrejas, também nesse sentido, imagens que não representavam realisticamente a figura humana. Então, você vai vendo todo esse desenvolvimento da simbologia para compreender até quando chega aquela figura do Cristo daquele jeito, né? Desfigurado, torturado e tal, né? Que coincide muito com o período de cruzadas, depois aí vem a Inquisição. Então, essas coisas estão associadas, né? A momentos de transformação das sociedades. E essas culturas também absorvem as outras, né? Há uma contaminação assim muito grande na história da arte de culturas diferentes que se juntam, né? Todo aquele período de invasões bárbaras na Europa também traz uma série de elementos novos para as representações e tal. Então é uma coisa muito rica quando você começa a estudar essa questão da simbologia. E para mim que trabalho com isso é impossível não deixar assim encantar e trabalhar também, né? Com significados que aparecem no decorrer do meu trabalho, com ressignificados também, com o uso de imagens que tratam de uma forma mais crítica as situações que a gente vive, né, na sociedade, como eu te falei, desse crescimento absurdo de templos que são verdadeiras empresas, né, que só pensam em lucro. Enfim, a Igreja Católica dominou isso, ela é repleta disso. E nós somos também muito contraditórios. Você vê no momento que a Igreja estava lá nas Cruzadas, aparece Francisco de Assis fazendo uma renovação pacifista dentro da Igreja. São instituições humanas, né? Eu estava me lembrando de uma coisa, Júlio, sobre a coisa da simbologia cristã, que é curiosa também. É muito curioso quando você vê assim a instituição da cruz como símbolo, né? Ela acontece com a conversão de Constantino. E aí é curioso, porque você via a cruz, não uma cruz da crucificação, mas uma cruz, alguém segurando um pastor e um cordeiro, sabe? Você via a cruz assim. Mas aí, quando ele institui os cristãos, vamos dizer, autênticos da época, né? Porque quando ele se converte, já tinham vários generais, senadores convertidos, e todo um ambiente já ligado ao poder também.
Então, ele acaba com a crucificação como punição. Dá liberdade de culto aos cristãos, né? Deixam de ser perseguidos, mas, ao mesmo tempo, ele institui o símbolo da cruz sem a imagem de Jesus. Então, ele diz assim, olha, a minha leitura é assim, olha, vocês não vão ser mais crucificados, eu agora também sou o chefe da religião, então eu posso mandar vocês para o inferno. Ele pode punir o espírito, entendeu? Ele não vai punir o corpo, mas esse símbolo vai, ele, ao longo dos séculos, assim, ganhando resistências também, né? Porque as representações nas igrejas românicas, que é uma segunda fase, vamos dizer, da arte paleocristã, que a primeira é a catacumbária, né? As representações também não têm esse símbolo que foi imposto, sabe? Eram as histórias contadas, né, e tal. E aí um cara fundamental nessa coisa, que eu não sei como é que seria a história da pintura sem ele, que é o Papa Gregório Magno, que é uma grande figura da cristandade, né? Porque isso já existia nas representações, mas ele diz o seguinte, né? Bom, várias invasões bárbaras, né? Algumas pacíficas, gente procurando oportunidade para sobreviver, e outras mais violentas. A Europa sofreu isso durante séculos seguidos. Quando ele se torna papa, ele fica com a preocupação de cristianizar esses povos, que não tinham nem alfabeto. A gente não pode nem chamar de analfabeto, eram povos ágrafos, não tinha grafia, né? E disse, a gente tem que cristianizar esses povos. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, eles não têm um livro, eles não sabem ler, tem que ser através da imagem. Ao contrário do que muita gente pensa, que a imagem ali foi instituída como uma forma de adoração de imagem. Não, eram as histórias que eram contadas através de imagem. Isso é uma sacada genial, né? Eu Fantástico, fico né? imaginando como é que seria a história da pintura se esse cara não tivesse né, dado força à representação através das pinturas, né? A grande financiadora da arte ali, a igreja era uma grande financiadora da arte.